Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos dar uma pausa no nosso módulo sobre números decimais e vamos retornar um pouco porque nós temos que fazer a correção do nosso sétimo simulado. O que caiu no nosso sétimo simulado? Caiu o nosso primeiro módulo sobre números naturais e caiu também o nosso módulo sobre múltiplos e divisores. Se você está chegando agora e quer fazer todos esses simulados, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso a esse curso totalmente gratuito. Nós vamos fazer a correção, são 6 questões. Para você que ainda não fez, então sugiro dar uma pausa nesse vídeo, até porque é um simulado. Então você terá 18 minutos cronometrados para você finalizar o teu simulado, ok? Esse é o nome, simulado, justamente para trazer as questões da banca Fundação Getúlio Vargas e também que você tenha um tempo ali adequado, né, dentro dos limites que nós temos no edital de tempo para cada questão, para você fazer essas 6 questões. Então, 18 minutos dividido por 6, então você tem em média 3 minutos para fazer cada questão do nosso sétimo simulado. Tem simulado que tem mais questões, tem uns que tem 6. Eu acho que eu tenho colocado pelo menos 6 questões em cada simulado. Vamos lá? Vamos fazer a correção. Muito bem, vamos iniciar aqui. Primeira coisa, nós temos o nosso cabeçalho. É uma questão de 2021, ou seja, do ano passado, né? Estamos em 2022. E vamos fazer uma leitura aqui. A quantidade de números ímpares de 2021 até 2051. Veja bem, de 2021 até 2051. Então, tanto 2021 quanto o 2051, eles entram nessa conta. Nós estudamos isso lá no nosso módulo sobre números naturais. Eu quero contar quantos números eu tenho entre dois números e de um número até outro. São coisas diferentes. Tudo bem? Então, se você não pegou isso aqui, entra lá no nosso módulo sobre números naturais e veja essa aula. O que eu vou fazer aqui? Eu não posso ficar paralisado. Isso é um fato. Eu não posso ficar olhando e pensando em como que eu vou resolver. Lógico, você tem que pensar. Só que você não pode pensar muito. Você tem que chegar e fazer a questão. Você não pode ser surpreendido, não é verdade? Você tem que chegar e resolver a questão. As pessoas que passam em concursos são desse jeito. Elas olham para a questão e elas fazem a questão naturalmente. Por que elas fazem isso? Por que elas chegam nesse ponto? Porque elas já fizeram tantas questões que elas já sabem como que a banca pede. Certo? Então ela já sabe como pede. Nos concursos que eu passei, nos 3 que eu fui aprovado e convocado, foi desse jeito. Eu bati o olho e fazia, bati o olho e fazia, bati o olho e fazia. Eu já sabia o que a banca cobrava. Tudo bem? Então, aqui eu penso da seguinte forma. Você tem que saber o que são números ímpares, certo? Outra coisa, eu posso escrever todos os números? Pode. Eu vou perder muito tempo? Acho que não. Porque olha só, de 2021 até 2051, você vai ter 31 números, certo? Você vai ter 31 números, então é fácil escrever isso. Você vai escrevendo e vai chegando nos resultados. Agora, você pode fazer de uma outra forma. Olha só, pensa comigo aqui, ó. Se eu escrever 2021 e escrever aqui 2022 e escrever 2023 e escrever 2024. Você deve estar perguntando, mas não era para escrever só os ímpares? Tudo bem, só estou tentando explicar aqui o que eu vou fazer. Eu vou colocar 3 pontinhos, certo? E vou colocar aqui o final. Eu vou colocar assim. Vamos lá. 2047, 2048, 2049. Eu vou colocar o 2050 e vou colocar aqui para terminar o último número, que é o 2051. Quando você entende como que faz isso, você não precisa fazer isso. Certo? Nós já fizemos, inclusive, nos simulados anteriores, nós já fizemos uma questão dessa.
Então, quanto mais você faz os simulados, mais você vai se familiarizar com as questões. E aí você vai ganhando confiança, vai ganhando experiência suficiente para bater o olho e falar assim, não, eu já sei como que faz isso, certo? E é isso que eu vou fazer. O que eu quero que você faça? Olha só, eu quero saber quantos números tem de 2021 até 2050. Eu quero que você deixe de lado o 2051. Deixa ele de lado, porque eu já sei que ele é ímpar e ele vai entrar nessa conta. Quantos números eu tenho de 2021 até 2050? Como que eu faço isso? Eu vou pegar o valor final, que é o 2050, e vou subtrair do inicial. E vou somar uma unidade. Se você perdeu essa aula, volta lá e recupera isso. Quando eu pego 2050 menos 2021, eu vou obter 29. Isso aqui dá 29. Mais 30. Certo? Então, de 2021 até 2050, eu tenho 30 números. 30. Esquece o 2051. Então, desses 30 números, eu quero fazer grupos de 2. Aí você deve estar perguntando, mas por que você quer fazer grupos de 2? Sabe por quê? Porque a cada 2 números, eu tenho um ímpar. Ó, a cada 2, eu tenho um número ímpar. Olha só. Cadê o meu ímpar aqui? Ó, 2021. Opa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu tenho 2021. Aqui no próximo grupo eu tenho 2023. No próximo eu vou ter o 2025 e assim por diante. Vou ter o 2047, vou ter o 2049 e depois vou ter o 2051. Agora, quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 30 números. Mas eu estou fazendo grupos de quantos? De 2. Eu estou agrupando de 2 em 2. Quantos grupos eu faço? 2 vezes 15, 30. Isso sobra 0. Então eu faço 15 grupos de 2. Ó, um grupo, 2 grupos, e vai ter vários grupos aqui, 14, 15 grupos. Para cada grupo eu tenho um ímpar. Então eu já sei que nesses 15 grupos eu vou ter 15 números ímpares. Então eu vou ter 15 ímpares, mais esse último aqui que não entrou na conta, mais um ímpar. Então no final das contas eu tenho 16 ímpares. Você vai marcar a alternativa D. Ah, professor, achei muito difícil. Então, você não pode ficar paralisado. Você tem que entender o que a banca está pedindo na questão. Eu quero números ímpares e eu quero a quantidade. É de 2021 até 2051. Então, vai lá. Ó, vamos lá. A gente tem que ser batalhador também. Ó, 2021, 2023, 2025, 2029, 2027, 2029, 2031. Perceba, você vai conseguir chegar aqui rapidinho no 2051. O que você não pode é ficar paralisado, porque você tem um tempo para fazer. Não só esse simulado, mas na tua prova. Na tua prova lá do IBGE você vai ter um tempo também, certo? Então, se você fizer todos, você vai descobrir 16 números, a quantidade de 16 números ímpares. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão 2. FGV, lógico, com saúde lá do Ceará, de 2021 também. Um pintor foi contratado para pintar a parte externa de um prédio de 6 andares e calculou que gastará 25 litros de tinta por andar. A tinta será comprada em latas de 18 litros, o número mínimo de latas de tinta que deverá ser comprada. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Um pintor vai pintar a parte externa e o prédio tem 6 andares. Ele vai gastar 25 litros por andar. Então, se eu tenho 6 andares, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por 25. Ou vou pegar o 25 e vou multiplicar por 6. Por quê? Cada andar ele vai usar uma lata de 25, quer dizer, ele vai usar 25 litros, né, por andar. Então, quando eu calculo isso aqui, eu vou descobrir o quê? O total de tinta que eu vou usar para pintar os 6 andares. Então, vamos lá, ó. 6 vezes 5 é 30.
6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Então, nós vamos usar aqui 150 litros para pintar os 6 andares. Só que tem um detalhe, a tinta será comprada em latas de 18 litros. Eu quero saber o número mínimo de latas. Então, beleza. Se eu vou utilizar 150 litros, eu quero saber quantas latas eu vou ter. Ou seja, eu quero saber quantas vezes o 18 cabe dentro do 150. Porque cada vez que ele couber ali dentro, é uma lata de tinta que eu tenho que comprar. Então, vamos lá. Vamos lá, não dá por 1, não dá por 15, vai ter que ser 150. Eu sei que 5 vezes 18 é 90. 6 vezes 18, 6 vezes 8, 48. Não vai dar por 8, não vai dar por 6. 7 vezes 8, 56. Não vai dar também. 8 vezes 8, 64. Sobe o 6, desce o 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 14. Então, acho que vai dar por 8, ó. Por quê? 8 vezes 8 é 64. Sobe o 6 e desce o 4. 8 vezes 1, 8. 8 mais 4... 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 14. Bora lá. 150 menos 144 vai sobrar 6. O que significa isso? Que eu tenho que comprar, o pintor tem que comprar 8 latas. Ele vai precisar de 8 latas. Só que tem um detalhe. Tem uma parte aqui que não vai ser pintada. Se eu comprar só 8 latas, tem uma parte que não vai ser pintada. Ah, mas eu vou ter que comprar outra lata? Sim. Você vai ter que comprar as 8 latas, vai gastar elas completamente e vai comprar mais uma lata para pintar o restante. Isso aqui é o nosso resto. Tem que ser pintado também. Então, nós vamos comprar no mínimo 9 latas. Então, nós vamos marcar a letra C. Por que é no mínimo? Porque eu poderia comprar 10 latas? Poderia. Eu ia fazer um trabalho porco, né? Porque eu ia usar 9 latas e ia deixar uma lata lá sem usar. Então, a banca pede o número mínimo porque eu podia falar assim, não, eu vou comprar 14 latas. Resolveria o meu problema? Sim, resolveria. Porque eu ia precisar só de 9, mas eu comprei 14. Eu fiz a conta errada. Não é verdade? Eu fiz a mais. Isso não é legal. Então, ele quer o número mínimo. E o mínimo é 9 latas. Então, marquemos aqui alternativa C. Vamos lá para a próxima. Questão 3. 2021, FGV do órgão Imbel. Lauro arrumou todas as suas cartas, colocando 12 cartas em cada caixa. Então, eu não sei quantas caixas tem. Eu sei que eu tenho uma certa quantidade de caixas e em cada caixa eu coloquei 12 cartas. Muito bem. E sobraram 8. O que isso significa? Então, eu posso ter colocado 12, 24, 36. Presta atenção. Eu posso ter feito um grupo de 12? Posso. Eu posso ter feito 2 grupos de 12? Posso. Eu posso ter feito 3 grupos de 12? Posso. Só que eu não sei quantas caixas eu tenho. Então, não posso afirmar que Lauro tinha 24 cartas. Se ele tinha 24, eu coloquei em 2 caixas, porque cada caixa tem que ter 12. Se eu tinha 36, então eu coloquei em 3 caixas. Se eu tinha... Aqui a próxima é 48, depois 60 e assim por diante. Eu não sei quantas caixas até agora. E eu sei também que sobraram 8 cartas. Certo? Ó, depois, Lucas também arrumou todas as suas cartas, colocando 12 cartas em cada caixa. Então, ele fez como Lauro. Ele colocou também 12 cartas, mas eu não sei quantas cartas que Lucas tem. Pode ser que ele tenha uma quantidade diferente de Lauro. Pode ser que Lauro tenha 36 e Lucas tenha 12. Então, Lauro utilizou 3 caixas e Lucas utilizou uma caixa. Total, 4 caixas. Mas eu não sei ainda sobre as caixas, sobre as quantidades de caixas. Tudo bem. E sobraram 7. Ele colocou em caixas, colocou 12 em cada caixa e sobrou 7.
Então, no Lauro sobrou 8 e no Lucas sobraram 7. Beleza? Vou apagar isso aqui porque isso aqui foi só uma situação hipotética. Vamos lá. Então, eles resolveram juntar todas as cartas que eles possuíam e as arrumaram, colocando 6 cartas em cada caixa. Então, beleza. Eu vou supor aqui de novo o seguinte, que Lauro tinha 12, certo? Lauro tinha 12. E para ele sobrou 8. Então, 8 sobraram. Ele não conseguiu fazer um grupo de 12. Não é verdade? Isso aqui, Lauro. Agora, Lucas, ele também... Vamos supor que Lucas tinha 36 cartas. Ele conseguiu formar grupos? Conseguiu. Ele conseguiu colocar em 3 caixas. O número de caixas aqui, por enquanto, não interessa. Só que ele tinha 36 e fez grupos de 12. Beleza, ele fez 3 grupos de 12. Mas sobraram 7 caixas. Quer dizer, sobraram 7 cartas. Muito bem, presta atenção. Quantas cartas sobraram ao todo dos dois? 15. Por quê? Por que eu estou somando? Porque ele está falando aqui que eles resolveram juntar todas as cartas que eles possuíam. Então, bora lá, ó. Se eu junto isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 8, vai dar 48. Então, quando eu junto as cartas, eu tenho 48 aqui, desse lado, e tenho 15 aqui. Eu posso somar as duas? Posso. Eu posso somar as duas. Certo? Beleza. Se você quiser, a gente pode somar isso aqui. Mas, o que eu quero pensar aqui? Ele colocou 6 cartas em cada caixa, quando ele juntou todo mundo, utilizando tantas caixas quantas necessárias. Então, eu não sei a quantidade de caixas. Eu não sei. Eu estou colocando uma situação hipotética aqui. Eu não sei a quantidade. Mas o que é interessante é que, a princípio, as cartas foram colocadas em grupos de 12. Tanto Lauro quanto Lucas, em grupos de 12. Agora eu estou colocando em grupos de 6. Então, você concorda que essas caixas aqui, ó, essas cartas aqui, agora, quando eu for fazer grupos de 6, eu vou fazer 2 grupos? Não é verdade? As cartas de Lauro, eu vou fazer 2 grupos agora, porque eu estou dividindo elas em 6. E as cartas de Lucas, agora eu vou estar dividindo o quê? 36 por 6 dá 6. Eu vou estar dividindo em 6 grupos de 6. Concorda? Então, eu consigo dividir bem isso aqui? As 48 cartas em grupos de 6, não é? Porque 6 vezes 8 é 48, né? Eu posso pegar as 48 cartas e dividir por 6. Eu vou encontrar o quê? Ó, 2 mais 6, 8. É isso aqui que eu vou achar. O problema está aqui, ó, nas 15. Por quê? O que ele está pedindo? Ó, então, eles resolveram juntar todas as cartas que eles possuíam e as arrumaram, colocando as 6 cartas em cada caixa. Até aqui tudo bem. Utilizando tantas caixas quantas necessárias. Olha só, assinale a opção que indica o número de cartas que sobrou. Que sobrou? Eu poderia juntar todas e dividir por 6? Poderia. Você quer fazer isso? A gente faz aqui, ó. Ó, eu vou pegar as 48 e vou somar com as 15. Isso vai dar quanto? Ó, 8 mais 5 vai dar 13. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, eu tenho 63 cartas aqui hipotéticas. Se você pegar esses 63 e dividir por 6, porque agora eu estou formando grupos de 6, o que vai acontecer? 6 vezes 10 é 60 e vai sobrar 3 cartas. E aí nós vamos marcar a alternativa C como resposta correta. Mas, o que eu estou pensando aqui? Eu não sei quantas caixas. Então, beleza. Isso aqui é uma situação hipotética, ó, essa parte aqui. Mas isso aqui é real, ó. Eu estou somando o que sobrou. 8 mais 7, 15. Quando eu pego essas 15 caixas, essas 15 cartas e divido por 6, eu tenho que formar grupos de 6 agora. Vai ser 2 vezes 6, que é 12, e sobram 3 novamente. Não tem escapatória, vai sobrar 3 novamente. Então, tanto dessa forma, utilizando uma situação hipotética, quanto você utilizando apenas os restos, você vai descobrir que vão sobrar 3
cartas. E aqui você não precisa fazer conta. Por quê? Porque se eu estou fazendo grupos de 12, eu consegui fazer grupos de 12 aqui e de 12 aqui. Então, se eu consigo fazer grupos de 12, você concorda que eu também consigo fazer grupos de 6? Não é verdade? Só vai dobrar o número de caixas. Se aqui eu tinha uma caixa de 12, agora eu vou ter duas de 12. Então, eu não estou preocupado com essa parte aqui. Estou preocupado com o resto. Certo? Então, nós vamos marcar a alternativa C como resposta correta. Vamos para a próxima? Só um detalhe, ó. Essa é uma questão de analista administrativo. Essa é uma questão de nível superior. É importante que você faça também questões com nível superior. E é importante também outra coisa. Você tem que ter experiência com os simulados. Por quê? Porque você tem um tempo que está correndo aqui. Você não pode fazer a primeira questão, a segunda, beleza. Quando você chega na terceira, você faz a leitura, passa 2 minutos, você não consegue resolver, o que você vai fazer? Você não pode ficar preso nessa questão, porque você tem questões embaixo que são muito mais fáceis de resolver. Então você tem que ter maturidade suficiente para ler a questão, perceber que essa é uma questão que você não vai conseguir fazer facilmente, depende de cada um, lógico, e aí você pula essa questão e vai para as mais fáceis. Depois, quando sobrar tempo, você volta nela, certo? Então por isso que é importante fazer os simulados. Vamos lá, para você ganhar experiência aqui, maturidade. Dá uma olhada nessa, como ela é muito fácil. Imagina você perder muito tempo na questão anterior e chega nessa fácil e você não tem tempo para fazer. Percebe? É melhor acertar a fácil do que gastar tempo numa difícil, que talvez você nem vai conseguir resolver. FGV de 2021. Francisco compra semanalmente 10 bandejas de 30 ovos cada. Na última semana, no entanto, ele comprou a mesma quantidade de ovos em caixas de 1 dúzia. Assinale a opção que indica o número de caixas que Francisco recebeu nessa última semana. Então presta atenção. Eu estou comprando caixas, só que cada caixa tem 30 ovos e eu compro 10 caixas. Quando eu pego 10 e multiplico por 30, o que acontece? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Então, Francisco compra 300 ovos. Só que ele comprou de uma forma, 10 bandejas de 30 ovos. Agora, ele quer comprar a mesma quantidade. Só que agora eu quero comprar em caixas de 1 dúzia. 1 dúzia são 12 ovos. Então, eu quero saber o seguinte. Beleza. Eu quero saber quantas vezes o 12 cabe dentro do 300. Porque a quantidade de vezes que o 12 cabe dentro do 300 é justamente a quantidade de caixas que nós teremos aqui. Então, vamos lá. Ó. 3 não dá por 12, mas 30 dá por 12. Dá 2. 2 vezes 12 é 24. 30 menos 24 sobra 6. Desce o 0. 12 vezes 5, 60, resta o 0. Então, perceba, o 12 cabe 25 vezes dentro do 300. É como se fosse isso aqui, ó. O 300 é 12, mais 12, mais 12, mais 12 e mais 12. Quantas vezes o 12 aparece aqui? 25 vezes. E cada uma dessas vezes aqui é uma caixa. Então, nessa semana, ele recebeu 25 caixas. Alternativa B. Vamos lá. Próxima questão. FGV novamente, de 2021. Uma caixa de munição de certa pistola tem 1000 balas e o pente, que é o carregador dessa pistola, comporta até 16 balas. O número máximo de pentes completos que essa caixa de balas consegue abastecer é, mais uma vez, a mesma coisa. Eu tenho 1000 balas e eu quero saber o seguinte, ó, quantas vezes o 16 cabe dentro do 1000. Cada vez que o 16 couber dentro do 1000, significa o quê? Significa que eu carreguei uma pistola. Não é verdade?
Eu quero saber o número máximo de pentes completos. Então, o resto, nós vamos descartar o resto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1000 e vou dividir por 16. 1 dá por 16? Não. O 10 dá por 16? Não. O 1000, o 100 dá por 16? Sim. 5 vezes 16 é 80. Acho que vai dar 6, né? 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 1, 6, mais 3 que subiu, 9. 100 menos 96 sobra 4, desce o 0. 2 vezes 16 vai dar 32 e vai dar, e vai dar resto 8. Tudo bem, sobraram 8 balas. Mas eu consegui carregar 32 pistolas completas. O 16 aparece 62 vezes. Só que sobraram 8. Tudo bem, vou até colocar aqui, ó, mais 8. Só que não me interessa o 8. Eu quero completos. Então, nós temos 62. O número máximo de pentes completos. Então, marquemos aqui a alternativa C. Próxima questão. Vamos lá, essa é a última, eu acredito. Mais uma vez, uma questão da Embel de 2021. O número de 5 algarismos 2, 0, 2, 1 e U é divisível por 9. O resto da divisão desse número por 7, que número? Eu não conheço o número ainda. Só que eu quero o resto da divisão desse número por 7. Por que eu não conheço o número? Porque tem um algarismo aqui, ó, que eu não conheço. Quando a gente pensa em algarismos, a gente tem o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 10 algarismos possíveis para colocar aqui, ali no lugar do U. Eu poderia colocar o 0, ficaria o número 20.210. Tranquilo. Só que realmente, será que se eu colocar o 0 aqui, esse número será divisível por 9? Certo? Então, qual é o critério de divisão por 9? Um número será divisível por 9 quando a soma dos algarismos que compõem esse número for divisível por 9. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os algarismos que compõem esse número, ó, 2 mais 1 mais U. Mais U. Vou tirar esse U daqui, tá? Porque eu não conheço ele ainda. Eu vou somar os algarismos que eu já conheço. 2 mais 0 é 2, mais 2, 4, mais 1, 5. Então, a soma aqui desses algarismos é 5. Só que eu tenho que somar os 5 com alguma coisa. Essa alguma coisa é o U. Só que o U pode ser 0, 1, 2, até 9. Só que essa soma aqui, ó, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, se eu coloco 0 aqui, o que vai acontecer? Ó, 5 mais 0. Quanto que é 5 mais 0? É 5. 5 dá para dividir por 9? Não. Mais uma vez, 5 mais 1. 5 mais 1, 6. 6 dá para dividir por 9? Não. Então vai para o próximo. 5 mais 2 vai dar 7. 7 dá para dividir por 9? Não. Pega o 5 mais 3. 8. 8 dá para dividir por 9? Não. Então não é o 3. 5 mais 4. 5 mais 4, 9. O 9 dá para dividir por 9? Sim. Então aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. E aqui dá. Então, o nosso algarismo aqui, ó, o U é o 4. Você pode tentar com os outros? Pode. Você vai tentar com os outros e você não vai conseguir achar um número que seja divisível por 9. Então, eu vou parar por aqui. Então, o algarismo que nós estamos procurando é o 4. Então, o número que eu procuro é o 20.214. Esse é o número. O resto da divisão desse número por 7. Então, olha só. Eu tenho que pegar esse número e dividir por 7. Eu quero o resto. Ó, eu quero o resto dessa divisão por 7. Então, vamos lá.
Vamos dividir por 7. 2 dá por 7? Não. 20 dá por 7? Sim. Dá 2, né? 2 vezes 7 vai dar 14. Sobra 6. Desce o 2. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8 vai dar 56. Para 62 sobra 6. Desce o 1. Mesma coisa. 7 vezes 8, 56. Sobra 5. Desce o 4. 7 vezes 8 dá 56. Vai passar. Então tem que ser 7 vezes 7. Que é 49. E sobra 5. Não é verdade? 54 menos 49 sobra 5. Ele quer saber o resto da divisão desse número por 7. Então, o resto é 5. E aí nós vamos marcar a alternativa E como resposta correta. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.